Então vamos lá, pessoal, vamos dar sequência nesses exercícios. O próximo exercício, ele pode tanto ser considerado um exercício fácil, como ele também pode ser considerado um exercício difícil, uma questão difícil. Vamos a ele, aí eu vou explicar da onde e por que eu tenho essa opinião. Tá? Veja lá, questão de número 4, são acessórios do Windows. Aí tem, letra A, calculadora, WordPad, Paint, bloco de notas, a B, calculadora, WordPad, Paint, Excel, a C fala um monte de coisa, você está lendo aí, não preciso ler tudo para você. Eu, particularmente, se fosse para dizer se é fácil ou é difícil, eu vou dizer que ela é fácil, mas o que acontece? No dia da prova, sempre pensando que você está lá no dia da prova, né? E não na tranquilidade de assistir a aula no local em que você escolheu para fazer isso. No dia da prova, você vai falar assim, ih caramba, eu não lembro tudo que tem na lista de acessórios do Windows. Claro, antes, para resolver essa questão e antes que eu dê o gabarito, dá um pause aí, vai lá no seu Windows, abre a lista de acessórios, iniciar programas acessórios, né? E você vai ver, vai comparar, não precisa nem ver o resto da correção. Mas eu diria para você que essa questão é fácil pelo seguinte: a lista de acessórios do Windows, isso imagino eu que todo mundo saiba, não contém os programas do pacote Office da Microsoft. O pacote Office deve ser, se você quer usá-lo, é claro, ele tem que ser adquirido à parte. Eu posso instalar o Windows no meu computador e não instalar o pacote Office? Claro que eu posso. Muito bem, então com essa lembrança, eu vou dar uma olhada nas 5 alternativas da questão de número 4. E aí eu vou ver que na B de bola, por exemplo, nós já temos um problema, que é a presença do Excel. O Excel não pode, galera. A letra C é uma maravilha. A letra C não pode o Word, que faz parte do pacote Office, não pode o PowerPoint, que faz parte do pacote Office, não pode o Excel, pela mesma razão, e finalmente não pode o Access também, que além do que estava digitado errado, mas tudo bem. Na D de dado não pode o Word e não pode Excel, e talvez a letra E fosse aquela que desse um pouquinho de trabalho. Porque o Access, tudo bem, eu já eliminei o Access lá na C de casa, mas nós vamos ter que retirar o Access aqui na alternativa E, galera. Por quê? O Access é um programa do pacote Office, embora menos conhecido pela maioria das pessoas, o programa vinculado ao banco de dados, ao sistema gerenciador de banco de dados. Esse é o Access. Mas se você não conhece o Access porque nunca o usou, mas pelo menos lembrava do nome dele, da função dele e principalmente da presença dele dentro do pacote Office, então você veria que no fim, mesmo que você não lembre todas as ferramentas que existem no pacote, né? Perdão, no pacote não, na lista de acessórios do Windows, certamente você tira B de bola, você tira C de casa, você tira D de dado e você tira a alternativa E. Claro, o gabarito, portanto, né, não há nem dúvida sobre isso, o gabarito é, portanto, a alternativa A. Agora, pessoal, tem uma coisa que a gente tem que se acostumar. Tem uma coisa que a gente precisa discutir aqui, e nós vamos agora discutir um item fora da informática de fato. Vamos discutir uma questão de concurso público. Em provas como esta, ou seja, provas de múltipla escolha, vamos então excluir, né, a CESP, quando ela faz questões do estilo certo e errado, aquilo é uma outra análise que nós temos que executar e completar. Nós temos que lembrar o seguinte, pessoal. É claro que quando você está lá no dia da prova, realizando as questões, você quer saber que a letra A está certa e quer ter certeza. Você quer saber que a letra B está errada e quer saber por quê. Você quer saber que a C está errada, que a D está errada e que a letra E está errada. Mas vamos fazer alguns comentários. Principalmente para vocês que já fizeram algumas provas, sabem que é fato o que eu vou comentar agora. Vamos imaginar que eu sou um candidato, estou lá na prova resolvendo a questão número 4, e a questão número 4 então me pergunta, são acessórios do Windows? Aí eu olho para a letra A e vamos supor que eu conheço esses 4 caras. Então eu digo, a calculadora de fato é, o WordPad também, o Paint claro e o bloco de notas ótimo. E aí eu chego à conclusão que a alternativa A deve ser o gabarito da questão. Mas se eu sou candidato,
eu não tenho geralmente a coragem de abandonar a questão de número 4, de anotar na minha folha de respostas a alternativa A e ir para a questão de número 5, ou seja lá qual for. Geralmente a gente dá uma lida nas outras, porque além de querer saber qual está certa, a gente também quer garantir isso por conhecer as 4 erradas. Às vezes, você vai ler, por exemplo, a alternativa E, não sabe para que serve o Access, aí viu lá calculadora, bloco de notas, Access e Paint, você fala assim, e agora, o que é esse Access? Eu não lembro, será que ele está lá, será que ele não está? Será que eu não lembro porque ele não está lá, ou será que eu não lembro porque eu não estudei direito? E aí você pega uma questão que de repente você já tinha, né, você já tinha aniquilado a questão rapidamente e ela se transforma num grande empecilho. Então, isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Segundo, vocês sabem muito bem, eu olho uma questão, qualquer uma, galera, acho que o gabarito é C de casa. Aí eu olho de novo a questão, leio as alternativas, e aí eu faço o quê? Eu troco a minha opinião. Eu digo, pensando bem, acho que não é C de casa, deve ser a D de dado. E eu marco a D de dado. No dia que sai o gabarito da banca, qual é o gabarito oficial daquela questão? C de casa, com toda certeza, né? Por quê? Porque, galera, vocês estudam pra caramba. Porque ou vocês estudam pra caramba, ou vocês não têm chance de passar em concurso. Infelizmente, hoje essa é a verdade. Então vocês estudam muito, claramente. Chega uma hora que você já absorveu tanto conteúdo, você já absorveu tantas informações, que o seu cérebro não consegue colocar todas elas no consciente. Algumas informações ele joga lá atrás, no subconsciente. Então, quando você vê lá uma questão, você vê assim, um sexto sentido me disse que era a letra C de casa. Não é sexto sentido, não. É que aquela informação ela foi absorvida pelo cérebro. Você só não teve a consciência daquilo. E geralmente, quando você olha uma questão com 5 alternativas, e apesar de não ter muita certeza, uma delas salta aos olhos de maneira primária, geralmente é o seu subconsciente trabalhando com você para te ajudar. E depois a gente vai lá e ainda muda de questão, né? Muda de alternativa. E terceira coisa, eu enfrento uma questão pela frente, qualquer. Aí eu leio as 5 alternativas. A letra A, eu tenho certeza que está errada. A letra B, eu tenho certeza que está errada. A letra C, eu tenho também certeza que está errada. Na D de dado está escrito um negócio que eu não sei direito o que é. E na E, quando eu observo a alternativa E, eu vejo que ela também não pode satisfazer a questão. Então, no final de tudo, a minha conclusão é A não é, B não é, C não é, a D não tem a menor ideia e a E não é. É duro, psicologicamente, você se convencer. Mas se eu tenho 4 erradas num universo de 5, em que a banca me avisa que de cada 5 alternativas haverá uma correta e 4 erradas, se eu descobrir as 4 erradas, eu descobri o gabarito. O gabarito é aquela que eu não tenho a menor ideia do que está dizendo. Mas quem é que tem peito na hora ali para apostar na questão ou na alternativa que não entendeu? Porque eu quero entender a certa. Então, tudo isso vocês têm que desenvolver ao longo do tempo. Todo esse procedimento de realizar a prova que se soma à ideia do conhecimento adquirido através das aulas, dos exercícios e de tantas outras metodologias que o seu estudo favorece. Então, tome cuidado com isso, né? Tentem criar ferramentas adicionais para desenvolver uma pontuação um pouquinho maior. Mas, de qualquer maneira, os 4 acessórios do Windows estão representados na letra A. Só queria lembrar uma coisa, calculadora todo mundo lembra, porque quase todo mundo usa a calculadora do Windows, né? O WordPad, vou falar daqui a pouco. O Paint, se você não usa mais, no passado você usava, né? Um microprograma, micro porque hoje em dia você tem Photoshop e outros tão poderosos, né? Mas um programa para edição de imagens. E o bloco de notas. Aí eu queria lembrar para vocês o seguinte, nós temos hoje no nosso universo da informática, 2 modelos padrão para arquivos de texto. O arquivo chamado TXT e o arquivo RTF. Caramba, cadê o ponto .doc? O doc é privado, é lá do Word. Esses 2 caras são padrões públicos de texto. Qualquer programa trabalha com esses 2 caras. Arquivo TXT, arquivo de texto simples. RTF,
formato de texto rico, um arquivo que você pode usar formatações como negrito e sublinhado, que você pode inserir tabela, que você pode alterar a cor da fonte. O texto simples, você não pode fazer nada disso. No texto simples, você não pode nem escolher duas fontes para o mesmo arquivo. Começou com uma fonte, tem que ir com ela até o final. O TXT é o padrão de um programa chamado bloco de notas, que é um dos acessórios do Windows. Um programa bem simples, os arquivos ficam muito leves, né? O arquivo não fica pesado, até porque você também não tem nenhum recurso à sua disposição. E o RTF, no sistema operacional Windows, é justamente o modelo padrão, a extensão, o tipo padrão de um programa chamado WordPad, que é também acessório do Windows. Por que eu queria acrescentar isso? Para lembrar você o seguinte: se você criar um arquivo pelo bloco de notas, e portanto criou o arquivo no padrão TXT, se você tentar abrir depois esse mesmo arquivo pelo WordPad, funciona sem problema nenhum. Porque o WordPad sabe trabalhar até com texto rico. Se ele trabalha com texto rico, certamente ele vai trabalhar com texto simples. Criado no bloco de notas, tentativamente aberto no WordPad, joia. O contrário, nem pensar. Se eu criar um arquivo no WordPad, salvar na sua extensão padrão, que é o RTF, formato rico, a hora que eu enviar para o cara que só trabalha com texto simples, que é o bloco de notas, pedir para ele abrir, ele vai falar assim, sinto muito, mas eu não consigo abrir esse negócio não. Pô, mas e se eu abrir o WordPad e digitar um texto de uma linha sem usar nenhum recurso adicional? Não adianta, galera, porque a estrutura do documento é uma estrutura de documento rico. Então, não poderá ser lido pelo programa de texto simples, tá ok? Então, por causa disso, tem essas referências, mas foi só para agregar algum valor à questão de número 4, o gabarito dela não altera por causa disso, alternativa A. Vamos à próxima. Questão número 5, uma questão um pouco mais longa, vamos analisar com calma. 5. Considerando o Windows XP profissional, assinale a alternativa incorreta, pelo amor de Deus. Depois você fala assim, caramba, tinha tantas setas ali, aparentemente eu não conseguia marcar. A. Para selecionar vários arquivos de uma só vez para cópia, deve-se posicionar o cursor do mouse sobre cada um dos arquivos e pressionar as teclas Ctrl+C simultaneamente. Depois, na pasta de destino da cópia, pressionar as teclas Ctrl+V simultaneamente. Espera lá, pessoal, olha só. Para selecionar vários arquivos de uma só vez para cópia, deve-se posicionar o cursor do mouse sobre cada um e pressionar Ctrl+C simultaneamente. Não dá, galera, está errado. E se está errado, vai ser o nosso gabarito. Por quê? Pessoal, eu coloco o cursor no primeiro arquivo, Ctrl+C, o que eu faço? Copio o arquivo, joia. Aí eu levo para um outro, porque ele falou em vários arquivos de uma só vez, né? Aí eu levo para um outro arquivo. A hora que eu der Ctrl+C, galera, Ctrl+C, Ctrl+V, o Ctrl+X, os tais das teclas de atalho para recortar, copiar e colar. A área de transferência do Windows funciona da seguinte maneira. Quando eu copio alguma coisa, vai para a área de transferência. Quando eu copiar a próxima, este próximo item vai substituir. Se eu quisesse mesmo selecionar vários arquivos de uma só vez para cópia, o que eu teria que fazer? Eu aperto a tecla Ctrl, aí sim eu vou clicando em cada um deles e no final eu dou o comando copiar. Porque primeiro eu seleciono o bloco e depois eu dou o comando copiar. E não copiar em cada um deles individualmente numa sequência. Portanto, eu não consigo copiar. A hora que eu der o Ctrl+V, como diz a alternativa A, o comando colar, vai colar o quê? Todos os itens selecionados? Não, vai colar apenas o último item selecionado. Vai colar apenas o mais recente. E por isso que o gabarito da questão, já que afinal de contas procurava-se a incorreta, é a alternativa A. Agora, vamos garantir, vamos ler e relembrar. B de bola. Uma das formas de se selecionar múltiplos arquivos distribuídos aleatoriamente em uma pasta, ou seja, não sequencialmente, é clicar sobre um dos arquivos e,
mantendo a tecla Ctrl pressionada, clicar sobre o ícone de cada um dos demais arquivos desejados. É verdade, galera. Lá na minha lista de arquivos, eu tenho uma lista de arquivos qualquer, tá? Com um certo número. Eu quero selecionar o primeiro, o terceiro, o sexto e o oitavo. Eu quero selecionar esses 4. Então o que eu faço? Primeiro, eu clico em qualquer um deles. Aí eu aperto a tecla Ctrl e clico nos outros 3. Os 4 vão ficar selecionados e aí eu posso fazer o que eu quiser. A alternativa B está correta. Vamos ver as outras 3. Alternativa C. Uma das formas de se selecionar múltiplos arquivos distribuídos sequencialmente em uma pasta é clicar sobre o primeiro arquivo, pressionar a tecla Shift e depois, mantendo a tecla pressionada, clicar sobre o último arquivo. Verdade, galera. Volto à minha lista teórica. Se eu quiser, de uma única vez, selecionar os 8 arquivos, basta clicar no primeiro, pressionar Shift e depois clicar no último, ou, evidentemente, basta eu clicar no último, aí eu aperto o Shift, mantenho o Shift pressionado, claro, e depois eu clico no primeiro. Clico no começo, clico no fim, o conjunto inteiro vai ser selecionado. Está correta. D de dado, tecla de atalho, uma questão direta de tecla de atalho. As teclas Alt e Tab pressionadas simultaneamente permitem alterar entre os diversos itens abertos na área de trabalho. É verdade, eu abri um arquivo do Word, depois o do Excel, depois uma janela do Internet Explorer. Se eu quero ir do Word para o Excel, Alt Tab, do Excel para o Internet Explorer, Alt Tab. E se eu der Alt Tab de novo, volta para o Word e assim continua na sequência dos eventos. Está correta também. E a alternativa E, finalmente, uma tecla longa, ela diz o seguinte: a tecla com o logotipo do Windows, só para você saber, ela chama justamente Win Key. Key, né, K-E-Y, é tecla, Win de Windows, Win Key é tecla do Windows, pode aparecer com esse nome. A tecla com o logotipo do Windows, que fica entre a tecla Ctrl e a tecla Alt, do lado, para quem você está aí no seu computador, dá uma olhadinha do lado esquerdo e do lado direito da barra de espaços. Na altura ali da barra de espaços, ela está lá. Permite navegar com mais agilidade por ferramentas do sistema operacional. E isso é correto, ela é uma tecla de atalho. Por exemplo, se pressionada junto com a letra E, abre o Windows Explorer. Se pressionada com a tecla R, abre a ferramenta Executar. E com a tecla F1, abre o Centro de Ajuda e Suporte. É verdade. E tem outras. Por exemplo, se eu pressionar o Win Key mais M de Maria, minimiza todas as janelas. Tem várias ações que podem ser relacionadas e executadas através da chamada tecla do Windows, a Win Key. Então a letra E, a alternativa E, também está certa. Claro, né? Era só para ter certeza mesmo. Então não tem jeito. B, C, D e E estão certas, só A está errada. Perguntou-se qual é a alternativa incorreta. Evidentemente, a alternativa incorreta é a alternativa A. Mas essa letra E, fica de olho nela, porque tecla de atalho é o calcanhar de Aquiles de muitos e muitos candidatos, talvez você entre eles. Então, tome cuidado com isso, tá bem? É isso aí, galera. Por enquanto é só, mas tem mais exercícios pela frente.